Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e hoje comigo está André Merino e temos também o Cristiano Mantovanini. O nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Patal. Seja bem-vindo, Patal. Muito obrigado, meninos. Nossa, finalmente conseguimos gravar um podcast. Pois é, né, cara? Estamos tentando aí agendar um bom tempo com essa figura ilustre aqui. Mas e para quem não conhece, Fernando, por favor, conte quem é você, quem é Fernando Patal. Bom dia, não. Olá para todo mundo, porque a gente não sabe que hora você está ouvindo, né? Eu sou Fernando Patal, eu sou artista em primeiro lugar, né? Porque eu sou ator, sou músico. Em primeiro lugar, eu sou músico, né? Porque a música é que veio primeiro na minha vida. E desde pequeno a gente escutava, cantava em coral de igreja, aquelas coisas. E aí, eu sempre gostei de inglês, muito, sempre. Cantava Elvis no Enrolation, sabe aquelas coisas, desde pequeno. E hoje em dia, agora, eu entendo que eu gostava de entretenimento, na verdade, né? Meu avô desde pequeno me levava ao cinema, então eu tive a sorte de assistir Cantando na Chuva, O Mágico de Oz, todos esses... um filme que chamava That's Entertainment, aqui no Brasil chamava Era Uma Vez em Hollywood, de acho que 73, 74, que mostrava pedaços dos musicais da Metro. Então eu olhava aquilo e falava, eu adoro isso, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Era uma coisa que empolgava e que você saía do cinema querendo dançar. Essa foi a minha base inicial, assim, né? E aí... discos, na época a gente escutava discos, eu ganhei um disco do Elvis, e aí foi no Embromation, como eu falei agora há pouco, só no Embromation, enquanto eu não falava inglês, ia só no Embromation. E aí vai, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber assim que a música pop, né, você falava, comprei um tal disco, aí como é que é? A primeira música é legal, a terceira é mais ou menos, a última do lado B é muito legal, não sei o quê. E aí você fala, comprar um disco por 2, 3 canções, né, fica esquisito e tal. E aí eu descobri o teatro musical. Que no teatro musical, todas as músicas precisam ser legais. Porque e elas fazem parte de uma história, elas contam uma história, todas elas têm um fio condutor, né, que se for bem escrito, obviamente, né, que se for mal escrito, não. Então você... tem uma lógica nas canções e todas elas fazem parte de um conjunto, contam uma história. E aí junta aquilo que eu tinha falado do cinema, que tem uma história, que tem isso, e aí junta tudo. E eu comecei a curtir e ir atrás de coisas de musicais, né? E porque elas também me remetiam àqueles musicais de Hollywood antigo, né? E aí começou a paixão tal. E depois, em 90, eu vim para São Paulo para fazer um musical chamado Kiss Me Kate, do Cole Porter. E depois, nos 2 anos seguintes, eu fui diretor musical dos musicais da cultura inglesa, que foi onde eu comecei. E aí, em 93, eu fiz o meu primeiro musical, que era Hair, com direção do Jorge Fernando. E aí, depois do Hair, eu fui dar aula de música em escola americana, onde eu também fazia direção musical de musicais todo ano para as crianças. Era muito legal, até entrar na Bela e a Fera. Aí eu entrei na Bela e a Fera. Depois da Bela e a Fera eu fui fazer Navio, onde eu conheci o Roger, né? E aí no Navio foi legal porque eu consegui, depois da temporada que a gente passou, eu consegui ter o meu show. Então eu ia pro Navio para fazer meu show solo. Eu cantava o que eu queria, do jeito que eu queria, fazia o show do meu jeito, e as pessoas curtiam muito, né? E depois, em 2007, eu fiz Sweet Charity com a Cláudia Raia. Em 2009, eu fiz Os Produtores com o Miguel Falabella. Aí, em 2012, eu fiz O Violinista no Telhado. Depois, eu fiz no Rio com o Luiz Fernando Guimarães e o Gregório do Vivier. Eu fiz Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. 2010, voltando um pouco, 2010, eu fiz Cats. Por incrível que pareça, eu fiz Cats.
era muito, muito, muito divertido fazer. Muita maquiagem, muita roupa. Eu acabava exausto todo o show, era muito incrível. E depois de tudo isso, em 2019, eu fiz Pippin, onde eu fui dirigido por ninguém menos que Stephen Schwartz, que, para quem já conhece, quem conhece musicais, ele é o compositor de Wicked, e ele tinha feito Pippin, foi um dos primeiros musicais dele, e ele veio aqui para São Paulo dirigir, ele me dirigiu o elenco. Foi assim, a melhor experiência na minha vida em termos de musicais foi trabalhar com ele diretamente, fazer esse show incrível com a mão dele, né, na batuta. E agora, a gente fez agora o West Side Story, um mês na temporada de ópera do Teatro São Pedro, com o apoio da Santa Marcelina, e eu fiz o Doc, que pela primeira vez é um personagem que eu não canto em cena, né? Que é o personagem mais velho, é o cara dono da drugstore, né? Que é uma farmácia, que é bar, que é tudo um pouco. E foi uma experiência assim, outra experiência incrível, simplesmente atuar numa coisa densa, né? Que o West Side Story não é brincadeira. Como quem não sabe, é Romeu e Julieta, passado em Nova York nos anos 50, com briga de gangues em vez de famílias. É um musical muito, mas muito bem escrito e brilhantemente feito aqui em São Paulo, com uma orquestra completa. Quem não viu, sorry, né? Impressionante. Foi uma experiência assim impagável para quem viu, né? Ter essa experiência para sua vida. Foi a segunda montagem do West Side Story no Brasil, e eu acho que é a única montagem oficial, assim, em termos de música, porque a orquestra é uma orquestra sinfônica, uma orquestra completa, com 40 músicos, e é a primeira vez que a gente escuta isso sem teclado, sem guitarras, e sem, entendeu? Do jeito que é para ser ouvido. Impressionante. Como tem que ser de verdade, né? E fora essa parte do teatro musical, desde que eu comecei, desde 83, 84, eu componho. Então eu tenho trilha para balé, eu já fiz espetáculos de dança, compus para espetáculos de dança, já fiz vídeos institucionais, música para vídeo, fiz trilha para podcast, tema de podcast, o da Lu Ribeiro, o tema fui eu que compus, né? Então essa também é a minha praia, né? Em 2021 eu fiz Carmen, que foi uma Carmen, a Pequena, a Grande e Notável, que a gente fez uma temporada no Rio. Eles estavam aqui em São Paulo, mas aí nós fomos para o Rio de Janeiro fazer, no meio da pandemia. Foi coragem, assim, né? Foi muito legal, assim, e em termos profissionais, para mim foi um pulo, assim, porque eu era o apresentador, eu tocava violão, tocava escaleta e tocava piano, né, no espetáculo. Peguei assim, em uma semana eu peguei o espetáculo, foi uma experiência... Ou seja, se Patal faltasse, tivesse alguma única coisa, acabou o espetáculo, né? Exatamente, foi uma coisa muito legal mesmo. Por aí, né? Patal, vamos voltar no tempo, então, para a gente conseguir colocar todas essas performances que você conseguiu na sua vida aí, né? Normalmente quando a gente vê criança, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, quero ser professor, quero ser biólogo, bombeiro e tal. E você já mandou aí, eu quero fazer isso, né? Eu quero estar no meio musical de entretenimento, né? Isso foi exatamente assim que aconteceu? Você viu, se apaixonou, falou, eu quero ser isso, e você cresceu com essa vontade de ser realmente o que você chegou hoje? Sim. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Fazendo isso, criando. Hoje em dia eu me vejo criando coisas, compondo, escrevendo e preenchendo esse buraco que às vezes a gente sente, né? Que quem gosta de entretenimento sempre vê um buraco aqui, um buraco ali, você fala, não, eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso ali. Então foi desde pequeno mesmo
eu olhava o Fred Astaire e falei, eu adoraria fazer isso. Eu adorava o Gene Kelly, eu olhava, falei, adoraria dançar desse jeito, eu adoraria cantar assim, entendeu? E essas coisas todas me inspiraram, e aí eu acabei me aprofundando no entretenimento, basicamente entretenimento americano, porque, na minha opinião, nenhuma cultura no mundo traduz o entretenimento como o americano. Só o americano sabe vender. Vocês podem falar do inglês, do francês, mas o americano sabe pôr no palco de um jeito, ou na tela de um jeito. Quando eles acertam, bicho, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Em termos de roteiro, em termos de música, em termos de visualização, não tem pra ninguém, né? Um exemplo desse é voltando a falar do West Side Story, é a nova versão do West Side Story que o Spielberg fez, né? Que o filme de 61 era baseado na peça, que é de 57. Maravilhoso, ganhou 10 Oscars, foi lavada no Oscar. E agora o Spielberg fez uma nova versão que eu achei, assim, atualizada, sem transportar para cá e sem tirar a essência da época, né, que aconteceu a história. Então, e esse estudo na verdade, você gosta, então você vai, pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa aqui, pesquisa ali. Depois de 30 anos, você descobre que você estudou, né? Fala a verdade, você descobre que você estudou. E aí, você fala, putz, então eu manjo isso aqui, né? Então eu conheço tanto cinema, me aprofundei em conhecer cinema musical, como começou o cinema em Hollywood, de onde vem, o que foi, o que instigou isso, de onde surgiu, né? E por que o musical fez tanto sucesso no cinema, que época foi isso, por que aconteceu isso. Então são coisas que foram me instigando, e aí hoje em dia eu conheço um pouquinho, né? Um pouquinho só, né? A gente sempre vê, criança é muito criativa, né? Criança é muito sonhadora. Você acredita que você manteve essa essência de criança no Patal de hoje? Não, eu resumo em uma palavra: Disney. Né? A Disney, o complemento de tudo isso que eu estudei, que eu conheci, veio com a Disney um pouco mais tarde, porque desde pequeno eu lembro da situação, é muito doido, né? De um amigo meu perguntando, o que você queria ser? Eu falei, eu queria ser o Pateta no parque, manja? Eu falei, e eu lembro do lugar que eu falei isso, eu não lembro pra quem que eu falei, mas eu lembro do lugar onde eu tava, e eu era, tipo, muito pequeno, assim. E aí, a Disney, ela acabou continuando, trazendo isso e reforçando o que eu já sentia, de que você não pode deixar eu não vou dizer criança, mas essa curiosidade que a gente tem quando a gente é novo, quando a gente é criança, né? Morrer. Não pode deixar morrer. O Steve Jobs falou no discurso famoso dele lá acho que foi em Stanford, eu acho que é o mais famoso dele, que ele falou, Stay curious, né? Continuem curiosos. Tem que continuar curioso. E é isso que a gente faz. E assim, e não ter vergonha de coisa. Quando a gente vai nos parques, a gente vira criança, a gente põe orelhinha, eu ponho orelhinha, ponho coisa, eu vou vestido, não interessa. A gente curte isso, a gente se sente livre, e é um lugar onde eu acho que pelo menos todo mundo devia ir uma vez na vida para entender o que é você ser você mesmo, ser livre. Não precisa comprar nada, não precisa fazer nada, não precisa ir em atração nenhuma. Vai dar uma volta no parque. Tenta fazer essa experiência, se você, né, porque é muito dinheiro, então você tem que ir comprar e fazer. Mas se você for só para dar uma volta, já vale a experiência. É muito doido, né? Grande Fernando Patal, primeiramente, cara, obrigado por você estar conosco aqui, é um prazer imenso receber você. E eu quero continuar nessa questão da carreira, né? Você falou que desde pequeno optou pela área artística, pela música, pelo teatro.
E assim, nós aqui, nós três principalmente, somos quase da mesma geração, né? Se não a mesma. E a gente vem de uma cultura que nunca valorizou muito essa questão de arte, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, né? A gente sempre ouvia assim, olha, você tem que estudar, ser administrador, ser engenheiro, ser arquiteto, médico, advogado, mas nunca ninguém falou artista, né? E quem tem esse talento, cara, como você tem, eu sou suspeito de falar que eu sou fã do seu trabalho, né? Quem tem esse talento nato, a gente sabe que, cara, é muito mais movido por paixão, pelo prazer de fazer, do que realmente pela recompensa financeira, né? Isso é uma consequência, né? Quem realmente gosta, e a gente também, a gente trabalha com treinamento, também trabalha com treinamento da Disney, a gente também gosta muito de fazer isso. E eu queria perguntar para você, nesse início, né, de carreira, que começou bem lá, bem no início, né, da sua vida, desde pequeno, como é que foi a relação com os familiares, com os amigos? Houve resistência ou houve muito apoio, cara? Você teve muito apoio por parte dessas pessoas que estavam à sua volta? Olha, eu tinha apoio quando eu era bem sucedido, né? Porque minha mãe sempre foi preocupada, você tem que ter um emprego, você tem que ter um emprego, tem que ter um emprego. Meu pai foi sempre muito distante. Eu sempre gostei de dança e queria fazer dança. Eu achei uma academia em Santos, que eu sou de Santos, né? E eu achei uma academia e que eu adorei, e eu custei para conseguir entrar numa loja e comprar calça para fazer aula. Manja? Eu sentia vergonha um pouco assim, aí ficava hesitante. Hoje em dia, se tiver que entrar numa loja para comprar uma calcinha, eu falei, dane-se, eu entro com a calça, dane-se, né? Dane-se, pensem. Mas na época eu tinha o quê? 20 anos, acho, quando eu decidi fazer dança e tal, e não era balé, não, eu fazia dança contemporânea. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. As pessoas que eu conheci e o meu mestre, né, o italiano Silvano Caniati, ele tá agora na Itália, ele voltou pra Itália depois de um tempo, ele me ensinou tanta coisa, como ser gente, me tirou de casa praticamente, assim, sabe? E fazia nada, a gente simplesmente conversava, ele super filosófico, e as pessoas que faziam parte desse grupo, nossa, não são nem amigos, são irmãos, são todos irmãos, até hoje a gente se adora, se vê quando pode, e se curte, assim, tremendamente. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter entrado na oficina de dança em 80 e sei lá quando. E eu lembro até hoje, na minha primeira apresentação, meu pai falando, vai fazer balé? Com aquele tom jocoso, sabe? E eu ficava, machucava um pouco assim, né? Porque eu tava vendo que ele tava tirando sarro. Mas não me importei. Depois a gente a gente ajudava a fazer cenário. A primeira coisa que aconteceu no Sesc aí em Santos, uma das primeiras coisas quando o Sesc inaugurou, um palco imenso, a gente pegou o Sesc para fazer a apresentação e o palco não tinha nada. Não tinha coxia, não tinha ordimento, não tinha nada. Era um palco liso branco. Aí durante uns 4, 5 meses, a academia inteira se mobilizou para a gente fazer as coxias. Então, junto com a comando do Mauro Marcidi, que é um super cenógrafo aí de Santos, um beijo pro Mauro, se estiver escutando, e ele idealizou as coxias com um jornal. Então, todo mundo que tinha jornal, levava jornal. Então nós fizemos 6 coxias de, acho que 8 metros por 3 de jornal colado. Colamos os jornais, eram 3 camadas de jornal em cada coxia, pintadas de preto, né? Isso fora o ordimento que tinha, acho que uns 15 por 3, se não me engano. Era um negócio assim, absurdo, porque quem conhece o Sesc
de Santos sabe o tamanho do palco, que é enorme, né? Então, a gente montou tudo isso e levamos pro teatro. Um dia antes a gente montou, a gente passou a noite inteira levantando essas coisas e todo mundo assim, ninguém encosta na coxinha, porque se encostasse rasgava a coxinha, né? Então ninguém encosta na coxinha, cuidado na coxinha. Era muito, mas muito legal, cara. Então, e além de tudo, foi um super trabalho de equipe e de comunidade, que é uma coisa que eu mais tarde vim a aprender com a escola americana. Eu dei aula 4 anos da escola americana aqui em São Paulo, chamada graduada, escola graduada, ou graded school, né? E eu dei aula de música para primeira e segunda série. Inclusive tem alunas minhas fazendo teatro musical hoje em dia. A Roberta Jafé, ela é famosa, foi minha aluna. Pequenininha, primeira e segunda série. E essa história de comunidade, eu só fui entender lá. O que é as pessoas se unirem para trabalharem juntas, que é uma coisa que a gente aqui vê pouco disso, a gente não tem isso muito desenvolvido na periferia, talvez eles tenham mais isso agora, tá surgindo, mas lá é da cultura deles, todo mundo trabalha junto, todo mundo se esforça junto, por isso todo mundo ajuda se anulando para fazer parte do grande, entendeu? É que nem balé. Por que antigamente, só agora que a gente está começando a ver uns grupos de dança em espetáculos aqui, as pessoas juntas e unidas, aquele movimento que é um só, que a gente costuma ver em filmes e fala, nossa, todo mundo fazendo igualzinho. Por quê? Isso é trabalhar em comunidade. Você faz o movimento e você faz o movimento melhor que você pode, né? Do jeito que você... E você se anula perante ao todo, para todo mundo aparecer. Você não pode se destacar. É uma coisa que eu aprendi com eles a trabalhar comigo. O que a gente pode fazer para fazer isso? Então, fulano, ajuda isso, fulano. Então, as peças, porque como eu trabalhei lá 4 anos, a gente todo ano fazia musical com as crianças até a 5ª série. Então, as mães ajudavam, as crianças ajudavam, então todo mundo fazia cenário, todo mundo fazia isso, todo mundo fazia aquilo, além de ensaiar a peça, além de tocar os instrumentos, era muito legal, e isso me ensinou muito a trabalhar em comunidade, a perceber isso, né? A não a fazer o seu talento fazer parte de um todo. Não simplesmente, eu tenho talento, eu vou me destacar e simplesmente pronto, fregar. Não, ajudar com o seu talento a fazer um todo. E isso foi, assim, crucial para mim. Incrível. Pô, cara, que bacana, que legal essa história. E Patal, após ter passado essas dificuldades todas, cara, hoje você é casado, tem uma esposa e 2 filhas que as 3 são extremamente talentosas naquilo que fazem, né? Após ter passado tudo isso que você passou no início de carreira, cara, qual foi, assim, a mensagem, o aprendizado que você passou para elas, né? Porque cada uma, eu falei, as 3 são extremamente talentosas, cada uma naquilo que faz, e qual foi essa relação que você teve com elas de passar isso que você aprendeu na pele, né, que você sentiu na pele, e passar para elas realmente amarem aquilo que elas fazem? Bom, vamos começar com a Paula. A Paula, ela tinha feito direito, né? Quando eu conheci a Paula, ela estava estudando direito, e eu não mencionei isso, mas em 86, 87, eu trabalhei de repórter fotográfico no Cidade de Santos, em Santos. Você deve lembrar desse jornal. Eu fui repórter fotográfico, então eu fotografava, eu sou fotógrafo, né? E depois que eu me juntei com a Paula, que a gente... ela curtia fotografia também. Eu tinha uma câmera muito xixelenta, né? E aí eu comecei a explicar um pouco para ela, e ela resolveu fazer fotografia porque ela curtia também. E aí ela entrou nesse mundo da fotografia muito mais que eu, assim, ela entrou de cabeça, ela manja horrores, né? E já faz um tempo isso. Essa foi a minha influência com a Paula. O começo da fotografia, essa paixão que ela desenvolveu pela fotografia e pelo olhar, né? As meninas começou desde que nasceram. Quando a Bia nasceu, eu falei
pra Paula, eu falei assim, eu só vou falar inglês com ela, né? E a Paula falou, tá bom. Eu falo inglês, ela fala português, dane-se. Tinha um amigo meu, músico, que falava assim, pô, mas será que é legal? Será que não pode dar gagueira com o tempo? É porque ela tá aprendendo 2 línguas? Não, a criança sabe distinguir uma língua da outra. A gente que cresceu sem isso, a gente perde essa noção de outra língua, de outro som, de outras coisas. A gente vai perdendo isso com o tempo, né? E a gente sempre assistiu filme legendado. Por quê? Porque eu queria que elas tivessem, como é que eu vou dizer, essa noção, esse feeling, essa experiência. Isso, essa experiência, exatamente. Essa experiência, né? E sem contar que eu sempre gostei de desenho, sempre gostei da Disney. Por exemplo, quando a Paula e a gente namorava, a gente assistiu Aladdin 4 vezes no cinema. 4 vezes no cinema. E aí as meninas foram assim. A gente ia ao cinema e na época que elas eram pequenas, as sessões legendadas de filmes normais ou de desenhos, eles eram à tarde, né? Por exemplo, o Harry Potter, quando saiu Harry Potter 1, a gente entrou no cinema às 11h30 da noite. A bilheteira do cinema olhou e falou assim, a mulher falou, mas o filme é legendado. Ela olhando as 2 crianças, falou assim, não, tudo bem, e daí? E aí, o que eu mais me fiquei impressionado foi que quando o filme, a gente assistiu, saiu do filme, era 1h30 da manhã, tipo, 1h, 1h pouco da manhã. E as 2 eram bem pequenas mesmo. E aí, 5, 6 meses depois, quando o filme saiu na TV, ou a gente foi ver, né? Quando eu tava chegando no final do filme, eu olhei pra Bia e perguntei, o que acontece agora, Bia? Aí a Bia falou, acontece isso, aquilo. E ela contou o filme de falou, ela não dormiu, ela prestou atenção no filme na época que a gente foi no cinema, entendeu? Então eu falei, valeu. E daí pra Disney, e eu sempre gostei, sempre cantei, eu sempre acordei elas cantando, sempre pus elas pra dormir cantando. E isso foi criando essa intimidade com o entretenimento, com a magia, com tudo. E tanto que a Bia, até hoje, a Bia e a Tata, elas vão no parque, olham a Cinderela e choram, olham não sei o que e choram. Elas sabem, como é que eu vou distinguir a magia da coisa, entendeu? Elas sabem que é uma pessoa vestida disso, mas elas não veem isso, né? É muito legal isso. Quando eu fiz a Bela e a Fera em 2002, a Bia era super pequena e no teatro ainda se podia ir com as crianças, né? E eu levava a Bia, porque a Paula trabalhava, ficava com uma, eu ficava com a outra, e a Bia ia e ficava comigo o dia inteiro no teatro. E era muito engraçado, porque eu tinha um personagem que chamava Monsieur Dark, que eu me maquiava no final do primeiro ato e no início do segundo ato. Era uma maquiagem que durava uns 20 minutos fazendo, super trabalhada no rosto. E aí a Bia ficava comigo. E quando ia começar o segundo ato, passava o Saulo vestido de fera. O Saulo, para quem não conhece, Saulo Vasconcelos, para quem não conhece, ele é um cara que tem uns quase 2 metros de altura. E vestido de fera, ele tem 5,5 metros, né? Com aquela cara, E ele chegava e falava, oi, Bia! E a Bia morria de medo da fera. Eu falei assim, Bia, é o Saulo. A Bia ficava assim, toda morrendo de medo. Era muito engraçado. E eu não sei, eu acho que a fórmula deu certo, porque as meninas curtem isso, sabem o que é, sabem os bastidores, e nem por isso elas perderam a magia da coisa, né? Nem por isso elas perderam, tanto que a gente vai para os parques e a gente entra na brincadeira, porque é isso que as pessoas... A gente tem uma coisa na nossa cultura que é muito de... não tem que ser real, não, isso aí é fake, isso aí não sei o que... Não, entra na brincadeira uma vez. Entra, não tenha vergonha de ser criança, né? O americano pode falar tudo, querer isso, querer aquilo, né? Com razão até, mas eles quando entram na brincadeira, eles entram na brincadeira, entendeu? Quando é Halloween, eles se vestem das coisas, entendeu? Participam da coisa, eles se deixam levar pela brincadeira, se deixam levar pela imaginação, não tem medo de deixar a imaginação correr. Isso é o que me fascina, né?
As coisas ruins eu esqueço e as coisas boas a gente aproveita, não é mesmo? Tipo, sitcom, esses seriados. Gente, são geniais. A gente tá assistindo agora um seriado que chama Only Murders in the Building. Você já assistiu? Que é novo agora com a Selena Gomez e meus 2 super ídolos, o Steve Martin e o Martin Short. Cara, é um prazer de roteiro. É um roteiro extremamente bem executado. Você fala, nossa, é incrível. E a gente sente falta de roteirista bom aqui. Porque a gente se baseia normalmente aqui na pessoa. Você vai ver uma coisa do Porchat. Ah, você quer ver o Porchat ser o Porchat engraçado, né? E lá não. Lá é o texto que vale. É o roteiro que a pessoa vai executar que vale. Manja? A gente foi assistir o Como Vencer na Vida lá em Nova York e quem tava fazendo era o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, né? O menino que fazia... E a Paula, na primeira vez que a gente viu, a Paula tinha 2 adolescentes do lado. Na metade da peça, as meninas estavam com um bico. Por quê? Elas estavam bravas, estavam assim, não estavam gostando de nada. Por quê? Elas foram ver o Harry Potter e estavam vendo o Daniel Radcliffe falar com o sotaque americano, cantar e dançar. E você fala assim, é outra coisa, né? É um ator sendo ator, manja? E era, assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu assisti em teatro ultimamente lá em Nova York. Ultimamente, que já fazem 11 anos, né? Ultimamente já faz uns 11 anos. Uma das melhores coisas que eu já vi em teatro foi o Como Vencer na Vida, How to Succeed in Business Without Really Trying. E é assim, era genial. E eu tenho o prazer de dizer que essa foi o primeiro musical que as minhas filhas assistiram na Broadway, foi esse. Foi incrível, a gente levou elas para assistir e a gente viu a última apresentação do Daniel Radcliffe lá, com direito a discurso, direito a aplauso em cena aberta. Foi assim, uma experiência única que elas vão guardar pro resto da vida. Manja, essas coisas é que ficam. Nada fica. Você pode tava vendo o André agora tomando no copo da Universal. Elas trouxeram esse copo para mim também. Isso aí é lixo de amanhã. Mas as suas lembranças nunca vão ser. A coisa mais legal que você vê nos parques é no Magic Kingdom. Na entrada do Magic Kingdom tem a placa Let the Memories Begin. Deixa suas memórias, suas lembranças começarem. Que é isso que fica, gente. Você pode trazer $1.500 de merchandising, de coisa, de blusa, de não sei. Tudo isso é o lixo de amanhã. As suas lembranças é que ficam. A minha lembrança de ter ido para a Califórnia com a Thaís e a gente ter ido no túmulo do Disney, ter ido no túmulo da Debbie Reynolds com a Carrie Fisher, cara, impagável. Ter dançado na Main Street, na Disneylândia com a Tata, isso nunca ninguém vai tirar da gente. Nunca. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, que é isso que o entretenimento traz. Esse sentimento legal para você ser melhor a cada dia que passa. Uau! É excelente isso, e a gente ia continuar exatamente nessa pegada de essência, né? Uhum. Porque o que você traz pra gente é o teu sonho de infância em querer trabalhar com essa magia, com esse entretenimento. Talvez no começo você nem conhecesse Disney, ou não soubesse profundamente o que era a essência da magia da Disney. E o que a gente faz durante os nossos treinamentos, principalmente eu, que eu trabalho, a minha área é trabalho em equipe. Você pontuou agora uma coisa perfeita em relação a isso, né? Que é o trabalho da comunidade. É você se anular para que o todo tenha um resultado perfeito. E o que a gente passa para as pessoas é exatamente isso. Não precisa ser o protagonista. Você tem a tua essência, você dá o seu melhor, aí o outro também dá o seu melhor, cada um dá o seu melhor, e você falou isso, e no final todo mundo tem um resultado bonito, bacana. E aí entra a parte que o André trabalha, que é a experiência do encantamento das pessoas que vão receber isso. Então você deu o seu melhor, o melhor que você tinha naquela situação, naquele momento que você podia, dentro das condições que você tinha, até conseguir fazer melhor ainda, e quem vai receber aquilo vai receber todo o amor, todo o encantamento que vocês colocaram naquilo, né? Então a gente entende que
eu dou o meu melhor junto com o meu parceiro, com o meu companheiro, a gente vai ter um resultado perfeito, né? E hoje parece que as pessoas são um pouco tolhidas de fazerem isso, né? Não, você tem que competir com o outro. Então, quando você vê um musical, todo mundo ali tem um objetivo de fazer um espetáculo maravilhoso. Para quê? Para que no final a plateia se levante, se emocione, aplauda de pé, porque recebeu toda essa energia. Então, você também teve experiências em outros lugares, em muitas empresas, levando o seu trabalho. Eu lembro do trabalho que você fez na cultura inglesa, daqueles games que você fazia, do Harry Potter, vestido com a roupa, com a varinha. Então, isso pra gente é magia, é essência. Então, eu vou no parque, sim, eu vou me vestir, eu também queria ser o Pateta, então eu quero ter esse encantamento. Quando eu levava os grupos, que eu falava, gente, não perde tempo com o celular, assista, né? Guarde isso na tua memória. É muito importante, porque o seu celular você não vai acompanhar nada. Depois você vai ver se você não vai ter emoção, né? Você acredita que, voltando um pouco mais agora para as empresas, falta essa essência de magia, de comprometimento das pessoas que trabalham para realmente fazerem aquilo que elas gostam de fazer, que elas amam fazer? Olha, eu tive uma experiência agora com um grupo da Nestlé no início desse ano, que foi incrível. Foi incrível. A gente fez um vídeo institucional para eles. Tipo, em 2 semanas eu fiz 8 músicas, porque eles queriam fazer um musical de vídeo. E aí era um grupo dentro da Nestlé, comandado por uma das chefes dele. Foi assim, impressionante, foi muito legal isso. Por quê? Todo mundo topou fazer, ninguém tava lá para aparecer sozinho, entendeu? Todo mundo queria ajudar, todo mundo estava disposto. Isso é uma coisa bacana, né? Que você tá disposto a melhorar. É o antigo vestir a camisa, né? O problema, de repente, que eu acho, eu não sei, porque eu não vivo muito desse mundo empresarial, mas o que eu sinto, de repente, pode ser que as pessoas não acreditam muito no que elas estão fazendo. É difícil, né? Você vestir a camisa de uma coisa que você tá ali só para o trampo, manja? São poucas as pessoas que fazem o que realmente gostam, né? E o que realmente se sentem à vontade, né? E eu não sei, eu acho que as pessoas têm que comprar a ideia da empresa e fazer o melhor para ela. Assim, aí você tem o lance do eu tô aqui, eu não gosto muito, tô mais ou menos, isso aqui pode ser só um degrau na minha escala. Então, já que eu tô aqui, eu compro e vou embora, faço o meu melhor aqui para isso, entendeu? Eu acho que, de repente, nesse sentido de empresas e de coisas, eu acho que você poderia fazer isso. Eu acho que você deve fazer isso, né? Eu tô aqui trabalhando na, sei lá, Eletropaulo, não gosto muito, mas tudo bem. Isso aqui é só mas aqui eu vou fazer o meu melhor. Não interessa o que eu acho, o que eu não acho, o que eu concordo, o que eu não concordo. Eu vou fazer o melhor para quê? Para que a empresa e que eu e que os meus amigos e que todo mundo que a gente trabalhe junto se dê bem e que para eu poder crescer aqui dentro. Comprar a ideia mesmo, né? E aí, se você não gosta muito, você sai e procura alguma coisa que você curta mais, ou que você, né, goste de fazer, né? O que eu sinto é que tem muita gente frustrado e em lugar errado, sendo forçado a fazer alguma coisa que não curte muito. E aí a coisa sai meia boca mesmo. Não adianta. Por quê? Porque aí a gente entra num outro nível, a gente entra no nível energético, né? A gente entra no nível energético. Se você tá ali fazendo uma coisa que você não gosta, você pode estar até sorrindo, mas vai ficar meia boca, né? Por exemplo, agora no West Side Story que a gente fez, bicho, em teatro, né? O importante não é a música, o importante não é o ator, o importante não é o roteiro, o importante é contar a história. Então, se todo mundo tá focado em contar a história, a mesma história, nas mesmas 2h30, 2 horas, cara, a plateia vai sair encantada. E no West Side Story aconteceu isso.
As pessoas todas estavam focadas em contar essa história. Cara, eu nunca vi isso. O West Side Story, para quem não conhece, é, se não uma das peças mais difíceis de se dançar e de se cantar. Porque ela foi coreografada pelo Jerome Robbins, que era um cara genial, tirano, mas era genial. O pessoal não gostava muito dele, não. Porque ele, com os atores, ele era meio punk. E foi escrita pelo Leonard Bernstein, que era um músico erudito. Ou seja, é dificílima de se montar. A coreógrafa montou essa peça, agora, dessa versão, em 14 dias. Em 14 dias, os bailarinos sabiam todas as coreografias. Isso, pra mim, com esse pouco tempo de carreira que eu tenho, é unprecedented. Como é que fala? Não tem precedente. E assim, todo mundo curtindo, sem estresse, todo mundo cansado, obviamente, mas ninguém assim de, eu não aguento mais. Não, nada. E isso resulta na peça. Quem viu a peça sabe que isso transparece na peça. Todo mundo curte muito fazer, todo mundo se diverte muito, apesar de ser um Romeu e Julieta, que é uma desgraceira só, mas todo mundo se diverte fazendo e todo mundo gosta de contar aquela história. E isso passa, cara, isso passa. E isso em empresas é exatamente isso. Se você tem uma equipe sem saco de fazer, vai transparecer. Fernando, eu te joguei na fogueira aí justamente por isso, né? Porque tô sentindo que pegar fogo aqui. Tô sentindo fogo aqui. A gente tem o lado da essência e da magia que a gente tá falando aqui o tempo todo, e a gente faz essa brincadeira, essa analogia com a empresa justamente por isso, né? Porque o André fez um comentário uma vez de um gestor que falou, eu não quero alguém na minha empresa querendo trabalhar só por um tempo porque tem um objetivo diferente, que ele não serve para trabalhar aqui. O André falou, não, pelo contrário, né? O cara, durante o período que ele ficar aqui, ele vai dar o melhor que ele tem, ele vai ser o melhor funcionário, porque ele tem um objetivo de ser algo diferente ali, né? Então isso é muito óbvio, né? Total, exatamente. É um momento totalmente para isso, né? Então, quando você fala nessa essência, é mágico, né? Você tem que fazer aquilo que você realmente quer. Existe o refém do boleto, eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas, e existe a frustração. Eu tô aqui, eu não posso sair daqui porque eu tenho minhas contas para pagar, minha família para sustentar. Você escolher uma carreira que realmente seguir um caminho que, bom, o musical, o entretenimento, a gente sabe que não é muito reconhecido, então você precisava fazer outro tipo de trabalho para até conseguir viver somente disso, né? A própria Bia, ela fez o curso para trabalhar em alimentação, gastronomia, e falou, é bacana, mas não é isso que eu quero. E ela partiu do turismo, que tem toda a parte de encantamento, ela trabalhou na Disney, ela entendeu isso. Eu quero fazer aquilo que me satisfaça, né? E eu acredito que as pessoas têm que pensar sempre nisso. Faça aquilo que realmente que você ame fazer, porque você vai trabalhar feliz, engajado, determinado, com, né, todo o tesão que você possa ter, né? Ultimamente a gente tem, infelizmente, a gente tem influências que estão negligenciando a cultura. A cultura é o país. A cultura é o que somos. A cultura é a coisa mais importante que a gente tem. Pode falar o que for, mas a cultura é a coisa mais importante que a gente tem. Sem cultura, a gente não é nada. Nós não somos os políticos, nós não somos as empresas, nós não somos nada. A nossa cultura é a coisa mais importante. Você tem que desenvolver a cultura para o país ir para frente. Depois de 1929, os Estados Unidos entrou na recessão, né? O crack da bolsa de 29, para quem não, outubro de 29, quem não sabe, foi uma coisa que acabou com a economia americana. E o que é que levantou os Estados Unidos? O entretenimento. Mas você fala, como? Por 10 centavos, hoje em dia 10 centavos não é nada, né? 10 centos, né? Eles iam ao cinema. E eles viam o quê? Eles viam o mocinho conseguir a mocinha, eles viam o mocinho vencer na vida, e isso
todos os filmes. Esse final feliz que a gente tanto... tem que ter final feliz. Tem que ter final feliz, sim. Tem que ter final feliz. Isso influencia tudo na gente. Tudo. Nos Estados Unidos, você tem o Adam Sandler, que faz uns filmes bobinhos, e ele não é nenhum galã, e ele sempre acaba com a menina bonitinha, com a mocinha. A gente aqui tinha os Trapalhões que o Didi nunca acabava com a mocinha. O Didi sempre foi o coitado, acabava sozinho, que não tinha nada. Isso passa o quê pra gente? É a imagem Entendeu? que passa, né? A imagem é tudo. A nossa cultura, a gente tem que reverenciar essa... que você vai dar certo, que você vai vencer, que você vai... Só assim você incute na cabeça das pessoas que elas podem ser melhor. E é a cultura que faz isso. Não é político subindo no palanque que vai falar... Não é ninguém fazendo isso. É a cultura. A cultura é que vai mudar o nosso jeito de pensar. Eu sempre cito o nosso ícone da cultura foi a Bossa Nova, né? Todo mundo fala da Bossa Nova e tal, mas o que me pega e o que eu literalmente não gosto mesmo é o que muitas vezes passou pra gente. A gente faz automático e nem percebe o que tá dizendo. Tipo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Ou seja, você vai ser infeliz pro resto da vida. Por aí, né? A felicidade acaba. Não, gente. De jeito não, nenhum, né? Não, é muito importante a cultura elevar quem tá vendo. Fazer assim, não, você vai ser feliz, você vai melhorar. Por quê? Porque isso vai ficando incutido na cabeça das pessoas e vai fazer você querer melhorar o seu país, querer melhorar os seus relacionamentos, querer melhorar tudo, onde você vive, entendeu? A gente Exato. há muitos anos é incutido isso na cabeça e a gente nem percebe. Nem percebe. Né? Acaba sendo instantâneo, né? A exclusão, desculpa, a exclusão é uma coisa muito forte na gente. Para ver vídeo de roda de samba. Roda de samba é um bando de gente cercado num círculo virado para si mesmo, com toda a plateia que supostamente deveria estar sendo entretida, vendo as costas deles. Um programa que eu adoro, que é o do Porchat, perpetua isso. Pois é. Eles ficam num círculozinho, falando entre si, a plateia que supostamente devia ser entretida tá vendo as costas de todo mundo, e aí no final do programa fica todo mundo sentado no bar de frente pro programa, de costas pra plateia. Sim. Como pode isso, gente? É muito louco, né? Essa cultura é muito louco isso. A gente tem que mudar isso para as pessoas se sentirem incluídas. O nosso povo é excluído o tempo inteiro. E aí é um nível tão inconsciente que a gente não percebe disso. E por isso que eu falo, a cultura é a coisa mais importante. E a gente precisa elevar a cultura. Precisa melhorar a cultura. Eu, há uns meses atrás, assisti o espetáculo da Cláudia Raia. Concerto para Dois, que por sinal é só feito por amigo. A Cláudia, o Jarbas, que eu conheço há, 30 anos. A Ana Toledo, que já trabalhei com ela há mais de 20 anos. O Thiago Jimenez. Todos eles, o criativo desse espetáculo é todinho feito por amigos, né? Que a gente vem conhecendo durante os anos. E eles fizeram um espetáculo exatamente assim, bacana, que as pessoas, eles acabam com o final feliz, eles conseguem o que eles querem, eles lutam, eles brincam. É uma comédia bobinha, mas é muito legal, cara. Muito bem escrito pela Ana e pelo Thiago, e muito bem executado pela Cláudia Raia. Teatro brasileiro, musical, a nível internacional, cara, sem deixar, sem dever pra ninguém. É um espetáculo muito legal e agora eu fico louco pra ver o que eles vão fazer depois, porque a Cláudia Raia, ela tem esse lance perfeccionista e pra mim é uma das artistas mais comprometidas com a carreira dela, é a Cláudia.
podem falar o que for dela, mas ela é dedicada ao extremo. Eu conheço a Cláudia, a primeira vez que eu vi a Cláudia foi num teste que eu fiz em 1990 para o musical dela. Eu não sabia nada, eu me meti na audição, lógico que eu não passei, né? E depois eu dublei um dos personagens, em 93 eu dublei um dos personagens do espetáculo dela, e eu me fiquei impressionado com como ela ensaiava, né? Eu tava vendo, eu cheguei, ela tava ensaiando, passando, aquela Cláudia, né? Quando parava, ela desmontava, assim, eu via o quão cansada ela estava, entendeu? E aí cada vez que ela passava, você não via aquilo. Você fala, nossa, essa mulher é muito fera. E depois eu vinha trabalhar com ela algumas vezes e falei assim, gente, ela é incrível mesmo. Ela é um exemplo de artista e que está responsável também por elevar a nossa cultura. Então eu tiro meu chapéu para ela, para o Jarbas, para toda a equipe que está fazendo as coisas com ela, que é por aí que a gente tem que ir. Por aí. Levar a nossa cultura, elevar a nossa cultura a outro padrão. A gente não pode mais ser o pobretão. A gente não pode ser mais o pobretão. A gente sempre finaliza pedindo para que o convidado deixe uma mensagem, você já falou tudo que exatamente isso. Eu acho que você ia acabar repetindo exatamente isso, e eu concordo contigo. Eu acredito que o nosso objetivo também é elevar, é trazer o melhor, trazer a magia, o encantamento em todos os processos, né? Trazer a arte para o lado empresarial, porque eu também tenho esse entendimento que realmente é muito bacana. Então, como o tempo já estourou, infelizmente, a gente teria aí mais umas 4, 5 horas para falar de muitas coisas, porque quem está ouvindo, acho que só passou 10% do que é o Fernando Pattal. Tem que fazer mais alguns capítulos aqui para a gente poder contar toda a história. Mas eu queria que você deixasse aí todos os seus contatos, quem quiser conhecer mais do Fernando, quem quiser contratar Fernando, que o Fernando faz espetáculos produzidos especificamente para pessoas, para empresas, com Disney, sem Disney, pode contactar. Então, o que você puder deixar aí de contato, por favor, esse é seu espaço. A gente acabou nem falando da Disney, né, quase. Por incrível que pareça. E, em primeiro lugar, eu e a família, essa família, como eles dizem, talentosa pra caramba, a gente tem um canal que chama Disney Lads, L-A-D-S, no YouTube, onde a gente conta história e conta cultura Disney. A gente explica as atrações. Para você que vai para Disney e quer conhecer, precisa conhecer algumas atrações, né? Você não vai num Trem Fantasma, você vai na Haunted Mansion. Você não vai numa montanha-russa, você vai na Space Mountain, entendeu? Você vai no Guardiões da Galáxia, agora que é o novo, né? Então, a Disney é muito mais que isso. É muito mais, eu nem falei isso, que a Disney é uma conjunção de entretenimento, teatro, cinema, tudo, que você participa das coisas. Então, sigam no Instagram, é Disney Lads Brasil, @Disney Lads, L-A-D-S, Brasil, e no YouTube, Disney Lads. O meu pessoal é Fernando Pattal, tenho no YouTube, e no YouTube acho que é Pattal TV, que tem coisas minhas, tem apresentações, tem canções que eu fiz, e me sigam porque eu sempre dou dicas de teatro, dou dicas de filmes e de séries que eu curto e que eu acho que precisam ser divulgadas, né? Então, sem comentários, eu preciso agradecer o André e ao Roger e ao Cristiano pela oportunidade de poder falar pra cacete, né? E de expor a minha ideia, porque eu acho que são coisas... O que eu vejo, essas minhas ideias, essas coisas, eu vejo que pouca gente fala isso e comenta, né? E eu acho que a gente precisa ter mais essa força para todo mundo melhorar esse Brasilzão aqui, tá bom? Muito obrigado, um grande beijo em todo mundo. E se tiver a próxima, tô aí, pode contar comigo. Perfeito, meu amigo, perfeito. Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos aqui a presença do Fernando Pattal pela sua participação no nosso podcast Despertando Insights. Para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights e o nosso canal, o Despertar da Excelência, nas redes sociais. Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!